Olá, meu nome é Sueli Guimarães e seja bem-vindo a Um Minuto Mais Rico. Dicas fáceis e práticas para você implementar no seu dia a dia e ficar a cada minuto mais rico. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 dicas que o meu avô já tinha desenvolvido e são dicas que são válidas até hoje. Seja bem-vindo. As 3 dicas de hoje que eu vou dar para vocês, elas são atualíssimas. A primeira dessas dicas é quando você for procurar ou for ver um imóvel, seja uma casa, num condomínio, ou seja num apartamento, num prédio, é você pedir ao síndico as 3 últimas atas da reunião de condomínio. Quando você pega as atas da reunião de condomínio, o que você descobre? Primeiro, se são pessoas comprometidas com as melhorias daquele imóvel, né, daquele prédio como um todo ou daquela área. Segundo, se está para acontecer algum tipo de obra e você não sabe. Então, para você não ter surpresas desagradáveis, numa ata de reunião de condomínio você descobre isso, em 3 últimas atas. Também é importante você saber, e nas últimas atas você descobre isso, se as pessoas participam ativamente das melhorias daquela área, né, daquele imóvel, ou se o imóvel também possui mais inquilinos ou mais proprietários. A gente sabe que um prédio ou um condomínio que possui mais proprietários, a tendência natural é que essas pessoas invistam, porque afinal de contas é o local em que elas moram. Quando você tem um local em que você possui mais inquilinos, a tendência são os proprietários dos imóveis considerarem aquilo apenas um investimento e não o local onde elas moram, né? Elas não têm essa mesma preocupação e imediatismo em resolver as questões que surgem. Outra coisa importante também é você saber, através das atas, se aquele condomínio está registrado, se ele tem CNPJ. Os condomínios, atualmente, eles precisam ter CNPJ. Outra coisa também é se tem muitas pessoas inadimplentes. Se existe algum tipo de dívida trabalhista. Com essas 3 últimas atas de reunião, você vai ter um bom raio-x para onde você está planejando se mudar. A segunda dica, e aí você vai precisar de um parecer técnico, é justamente alguém que avalie a parte hidráulica e a parte elétrica. Por que a gente está falando disso? É uma questão de economia também, né? Se você acabou de se mudar para um imóvel e aí você descobre que a parte elétrica está caindo aos pedaços, você liga o ferro de passar roupa e desmonta, né, toda a parte elétrica, isso vai ser um problema que você não está esperando. Então, se você investe num profissional que vai avaliar isso para você, ou até que faça já um orçamento de quanto vai custar, né, você ter que reformar a parte hidráulica ou a parte elétrica, você já vai estar economizando um bom dinheiro. E a terceira dica, que o meu avô considerava a mais importante, eu também considero a mais importante, é você descobrir como é que é a trajetória do sol no imóvel. Grande parte dos corretores, e eu posso falar isso até porque eu já ajudei amigos meus a procurarem apartamentos, etc. Eles sempre pediam para eu ir junto, porque eu sou boa nessas dicasinhas e em perceber essas coisas. Grande parte dos corretores, eles sabem, é sol da manhã, sol da tarde, mas será que sabem mesmo? Ao longo do ano, o sol ele não muda totalmente de lugar, mas ele muda um pouquinho. E aí eu vou falar para vocês o que é que a luz do sol tem de relação com a questão de economia. Se você tem a luz da manhã, que são raios ultravioleta com efeito bactericida, que são raios saudáveis, bate nos quartos da casa, isso é excelente, isso é o ideal. E que com o passar do dia, ao longo do dia, essa trajetória do sol, o sol da tarde saia dos quartos. Por que isso? Quem mora num imóvel e que tem os quartos com sol da tarde sabe do que eu estou falando. Quando chega o verão, é uma loucura. Você já sabe que se mora mais de uma pessoa no mesmo imóvel, você já sabe que vai todo mundo ter que dormir no mesmo quarto, você já sabe que a conta de luz sua vai ser lá nas alturas, então priorize aquilo que tem relação com a economia e com a sua saúde. Sol é vida. O sol da manhã ele é saúde, ele faz bem para a pele, ele faz bem para fixar a vitamina D no seu organismo, é fundamental. Então a trajetória do sol é das 3 coisas, eu diria, a mais importante quando você vai procurar
um novo lugar para morar. Essa dica eu dou de coração para vocês e espero que vocês usufruam com muita saúde e economia inteligente.